Senhor Deus, na Tua presença nós estamos e pedimos que o Espírito Santo tenha liberdade para nos abençoar. Em nome de Jesus, eu peço, Senhor, nos ensina nesse curso de hoje, a lição de número 2, que é os 5 passos da vitória. Deus, que todos possam ser abençoados em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Boa tarde, irmãos. Sejam bem-vindos, pode sentar no seu lugar. Daqui a pouco nós vamos fazer a oração. Nós vamos ser bem breve aqui, irmãos, que nós temos o horário para cumprir. E até mesmo algumas pessoas ficaram com medo do decreto, essas coisas, né? Diz que logo mais tem que todo mundo ir para casa. E para a igreja ainda está liberado normalmente hoje. Mas muitos ficaram com medo, né? Se assustaram, não vieram. Mas bom que você vê, bom que você está aqui na casa de Deus. E Deus vai te abençoar no nome de Jesus. Ainda hoje, né, a igreja, as igrejas de Cáceres, a OMEC, que é ali a ordem de pastores da cidade, né? Eles vão estar em uma reunião com o prefeito, com as autoridades, para ver o que vai virar da igreja no final de semana. Mas a gente vai se falando aí pelas redes sociais, pelo WhatsApp, se tiver alguma alteração, né, algum bloqueio, alguma coisa para não cultuar. Mas hoje ainda é normal. Nós vamos falar aqui sobre os 5 passos da vitória. Você pode abrir, né, assim a sua Bíblia lá em Marcos capítulo de número 11, ou você pode acompanhar na tela, aí você vai acompanhar e nós vamos aprender sobre esses 5 passos da vitória. Vou ler aqui a parte final da saudação do missionário, onde ele diz aqui que os 5 passos da vitória são o ideal a ser seguido por quem quiser de fato tornar-se vencedor em todas as coisas. Então aqui nós vamos falar sobre a fé que nunca removeu montanhas. Nós vamos falar sobre aqui o primeiro passo, que é ter fé em Deus. O segundo passo é falar ao monte. Depois não duvidar em seu coração. Depois nós vamos falar de que é crer que se fará aquilo que diz, aquilo que confessa. E também tudo o que disser lhe será feito. Depois, por último, a nossa posição de filho de Deus. Vamos iniciar então a leitura? Olha só, a fé que nunca removeu montanhas, né? O estudo de hoje, a segunda lição, está aí na tela, você pode acompanhar na tela mais perto. E nós vamos fazer essa leitura aqui, ó. Durante séculos, milhares de pessoas têm encontrado inspiração nessa narrativa. Também foi desde relato que alguém, sem ter o trabalho de verificar bem, cunhou a célebre frase: a fé remove montanha. Frase bonita, conhecida em todo o mundo, grida e recitada por milhões de pessoas e até mesmo pelos inimigos da fé cristã. Frase que não aguenta o menor confronto com a Escritura, por ser mentirosa. Então a gente vê inicialmente aqui que existe uma frase que muitas pessoas se apegam a ela. Não, a fé que remove montanha. Como o missionário deixa bem claro aqui, essa fé, essa colocação é uma colocação mentirosa, é uma colocação que não tem força para se
ser aguentada, né? Quando então se coloca diante do confronto com a Escritura sobre a palavra. Então o que nós podemos observar, irmãos? Nós, através da fé, nós temos a nossa vitória. Mas não vai ser a nossa fé que vai remover a montanha, né? Aqui a gente vê claramente que o que o missionário quer expressar aqui, a fé tem que estar voltada somente em Deus, né? Somente colocada no Senhor, e assim você vai conseguir resolver os problemas que existem. Vamos continuar observando aqui, ó. Em Marcos 11, 22, ou você pode ver na sua Bíblia, ou você pode acompanhar com a gente aqui na tela. O primeiro passo que está escrito aí na Bíblia, e está aqui também para nós, é ter fé em Deus. Vamos interagir, igreja. Diga comigo assim: eu preciso colocar a minha fé somente em Deus. Amém? Eu lembro que mais ou menos há 2 semanas, né, mais ou menos, umas 2 semanas, de 15 a 20 dias, eu pregava aqui e falava para a igreja, irmãos, quantas vezes a pessoa ela divide a fé dela? Quantas vezes ela, sem perceber, ela coloca a fé na igreja, ela coloca a fé no pastor, no missionário, no apóstolo, no bispo, numa imagem, numa escultura. Ela coloca a fé ali, né, quando vai fazer o jogo do bicho, quando vai, talvez, né, buscar uma sorte que o mundo oferece. Isso é dividir a fé. O que a Bíblia está dizendo, que Jesus disse lá em Marcos 11, 22 para os discípulos, que a fé tinha que ser colocada somente em Deus. Por isso está escrito assim, ó, e Jesus respondendo disse-lhe, tende fé em Deus. Marcos 11, 22. Aí diz assim, ó, a nossa fé tem que estar só em Deus. Muitos creem em Deus e também em outras coisas. Alguns na sua igreja, outros no pregador, outros na Virgem Maria, e outras pessoas em algum santo, em lugares especiais. E há certas pessoas que chegam ao absurdo de fazer peregrinações a cemitérios, para colocar mão no túmulo de alguém que morreu, injustiçado e que, segundo elas, estaria operando milagres. Estas pessoas jamais conseguirão ter fé em Deus, pois a fé vem pelo ouvir, e ouvir a palavra de Deus. Romanos 10, 17. Quem age desta maneira, além de não estar ouvindo a Deus, está praticamente, exatamente, né, praticando o que a Bíblia condena. Então fica bem claro aqui, irmãos, que a nossa fé, ela não pode ser dividida de maneira nenhuma. Você não pode dividir a sua fé. A sua fé tem que estar somente no Senhor, né? Como Jesus foi bem claro. Em Marcos 11 a Bíblia fala sobre o milagre que aconteceu, né? Aonde os discípulos ficaram espantados, ficaram assim, sem saber o que havia acontecido, o que o Senhor tinha feito, né? Naquela situação ele disse, tende fé em Deus. Ó, se você, né, acredita, só coloque a fé no Senhor. Então é isso que nós precisamos fazer, depositar a nossa fé somente no Senhor. Aí diz mais aí o estudo, olha aí, a palavra de Deus nos informa o que é fé. Lá em Hebreus 11, 1 diz assim, a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova das coisas que não veem. Quando damos ouvido à palavra de Deus, aparece no nosso espírito uma certeza de que aquilo que a palavra revela nos pertence. Isto é o que é fé. É esta a fé que precisamos ter em Deus. Uma fé sólida, uma fé firmada na rocha, uma fé, irmãos, que nós não vamos nos envergonhar.
Veja o que Hebreus está dizendo. A fé é o firme fundamento. Eu sempre falo, quando eu leio Hebreus 11:1, eu sempre falo, irmãos, o resumo de Hebreus 11:1 é assim: fé é crer naquilo que você não vê. Você não está vendo, mas você está crendo que Deus vai fazer. Isso é ter fé, né? A pessoa, ela está ali doente, ela está ali enferma, ela não está vendo, irmãos, o corpo é curado, ela não está vendo uma solução, mas ela, quando coloca a fé em ação, ela passa a crer naquilo que ela não está vendo, e isso faz então o milagre acontecer, a vitória chegar, né? Então fé é muito fácil a gente compreender, é crer naquilo que eu não vejo. Diz mais aí, ó: a nossa fé tem que estar em Deus, só nele. Ele não aceita dividir a sua glória com nenhum outro. Eu sou o Senhor, este é meu nome. A minha glória, pois, a outro não darei, nem o meu louvor às imagens de escultura. Isaías 42:8. Então a palavra está dizendo que o próprio Deus, irmãos, não aceita que a gente venha dividir ali a nossa fé. Por quê? Porque quando a gente divide a fé, a pessoa, ela vai acabar gloriando outra coisa, e a glória passa a ser dividida. E Deus está falando: eu não aceito dividir a glória tem que ser dada a mim, né? Quando a pessoa ela busca na sorte um resultado, às vezes ela vai acabar até esquecendo, irmãos, que de uma forma ou outra Deus fez algo para que aquilo acontecesse, e aí a pessoa passa a gloriar, né, aquele resultado, e coloca aquilo como se fosse aquilo que tivesse feito a pessoa alcançar ali o seu resultado, a sua vitória. É como a gente vê algumas pessoas, às vezes vai fazer ali, né, suas apostas, vai ali fazer, né, seus jogos, a qual muitas pessoas até declaram: vou fazer minha fezinha. Aí a pessoa, ela ganha lá um dinheiro, irmãos, aí ela fala assim, né, olha, ganhei um dinheiro, um valor, né? Aí nem expressa, né, graças a Deus, porque não foi Deus, né? Foi a sorte, foi ali um jogo, foi uma aposta. Isso, irmãos, Deus não aprova. Então ele está deixando bem claro: a minha glória, pois, a outro não darei. Então quando é Deus que faz, irmãos, só Ele, né, é digno de toda a glória, de todo o louvor. É Ele que faz, é Ele que nos abençoa. Então vamos entender que nossa fé não pode ser dividida de maneira nenhuma. Existem situações que a pessoa é levada pela circunstância e até mesmo pressionada a dividir a sua fé. Então não aceite passar por isso, né, no mundo espiritual. Quando você estiver diante dessa pressão espiritual, diga para você mesmo: eu não vou dividir a minha fé está em Deus, minha fé está na palavra, e assim eu vou vencer. Segundo passo da lição de hoje, do 5, é falar ao monte. Também está em Marcos 11:23, na segunda parte da leitura, a Bíblia está dizendo assim, ó: qualquer que disser a esse monte. Nós temos que falar ao monte, ao problema, à miséria, à doença, à dor, que saiam da nossa vida. O que remove montanhas é o que, igreja? É a nossa palavra, é a nossa determinação, é a nossa confissão. A nossa fé, ela é poderosa para, irmãos, nos manter no caminho de Deus, nos dá a vitória. Mas falar diretamente ao monte, falar diretamente ao inimigo, irmãos, é a nossa confissão, né? A nossa fé, a fé é aquilo que eu não estou vendo. Então, diante de um problema, seja ele de saúde, seja problema financeiro, seja qualquer tipo de problema, irmão, se você disser, se você pronunciar, se você determinar, lembra da semana passada falamos de determinar? Determinar é o quê? É você exigir,
é você mandar o mal embora, sair da sua vida, do seu caminho. Então quando você determina, quando você pronuncia, irmãos, ali a sua fé, quando você faz a declaração, exigindo a saída do mal, eu lembro da colocação da semana passada, do que o estudo nos trazia sobre a determinação. Lembro que o missionário colocou assim, ó: a sua determinação, ela não vai ser frustrada. Aquilo que você determinou no mundo espiritual não vai falhar. Não fale, irmãos. Quando você dá uma ordem ao inimigo, ao diabo, né, o lado espiritual, irmãos, ainda que o inimigo mostre para você que como nada tivesse resolvido, como que nada tivesse acontecido, aquele mal já saiu, aquele mal já foi embora. Então nós temos que se firmar, irmãos, diante da nossa fé, e também nós temos que estar declarando, pronunciando. Lembra o que está escrito lá no livro de Jó? Jó diz assim, ó: determinando tu algum negócio, seja firme, a luz vai brilhar no seu caminho. Quando você determina, quando você pronuncia, quando você declara com fé algo para vencer o inimigo, irmãos, algo para então vencer ali a ação do mal, você não pode duvidar, que é o próximo passo, né? Eu vejo aqui que os 3 passos, claro que são 5, mas eu vou aqui adiantar, os 4 passos que nós vamos aprender hoje, irmãos, depende muito de mim, depende muito de você, para a gente ter a nossa vitória. Ó, primeira coisa é ter fé em Deus, depois é falar ao monte. Existe uma enfermidade, irmãos, fala: sai enfermidade do meu corpo, sai doença da minha vida, sai problema de saúde. Irmãos, isso é falar ao monte, né? Existe lá um mal no casamento, existe um mal lá, irmãos, que está atuando na sua vida financeira, que por detrás está te atrapalhando. Irmãos, fale ao monte. Falar ao monte é se direcionar, é pronunciar, irmãos, com determinação, dizendo a saída daquele mal, né? Para sair da sua vida. Olha só o que está escrito aí, ó. Vamos continuar. Eu mesmo tenho que confessar que preguei muitas vezes dizendo que a fé removia montanhas. Eu havia aprendido a falar assim. Tinha ouvido os maiores pregadores do mundo assim se expressarem. Desta forma, tenho que pedir publicamente perdão por esta mentira que ensinava. Pois a fé nunca removeu um só grão de areia. O que remove as montanhas é a palavra. Aí o missionário coloca aqui: é a palavra de Deus? Não. Qual é a palavra? A nossa palavra, a nossa confissão, a nossa determinação, quando nós nos dirigimos, né, diretamente ao inimigo, aos problemas, às adversidades, isso fará a gente ser um vencedor, né? Aqui depois a gente vai observar, irmãos, o missionário coloca: por isso que muitas pessoas não vencem na vida, mesmo ela tendo a sua fé que é poderosa, mesmo ela sendo uma pessoa cheia de fé, se não falar ao monte, se, irmãos, duvidar no coração, não vai adiantar. É ligado, é um ligado ao outro. Observa-se que esses versículos está um ligado ao outro, versículo 22, versículo 23, né? Então olha só, assim como eu tenho que ter fé somente em Deus, eu tenho que saber que a minha fé em Deus, irmãos, eu tenho que ter também um posicionamento de falar ao monte, de determinar, de declarar a minha vitória, de exigir a saída do mal. E com isso, irmãos, eu não posso duvidar no meu coração. Já vamos pular aqui para o terceiro passo. Diz assim, ó: o terceiro passo: não duvidar em seu coração. Está aí no versículo 23. Aqui está praticamente a chave de tudo. Vamos repetir? Aqui está praticamente a chave
de tudo. Olha só o que eu falei agora mesmo, ó. Você pode ter fé em Deus, você pode falar o problema que saia da sua vida e esperar que assim aconteça. Mas, se lá no fundo do seu coração, no íntimo do seu espírito, você o que, igreja? Duvidar, pode esquecer o que você determinou. Percebe-se aqui, irmãos, que você não pode duvidar. É como a gente sempre fala, às vezes, quantas pessoas acabam um culto, irmãos, ela orou, a oração já foi feita, e aí acaba um culto, a pessoa vai lá, pede oração. Não que seja errado, não é errado não. Mas se eu já orei, se a oração já feita, irmãos, eu não vou duvidar no meu coração, eu não vou pedir outra oração, porque aquela oração que eu fiz na hora do culto, da reunião, ela foi válida. Se eu vou pedir oração, se eu for orar novamente, irmãos, quer dizer que a dúvida veio. Quer dizer que então, irmãos, eu não acreditei naquela oração que eu fiz, naquela palavra que foi pregada. E isso, irmãos, eu estou perdendo o meu tempo então, né? Eu não posso, irmãos, deixar o inimigo me vencer com a dúvida. Eu falava aqui para a igreja, a dúvida, se você ler lá em Tiago, a dúvida, ela é comparada à onda do mar. Quando a gente duvida, irmãos, nós enfraquecemos na fé. E a dúvida, ela é comparada à onda do mar. Como que é a onda do mar? Uma hora a onda do mar está lá embaixo, outra hora a onda do mar está lá em cima, e assim vai, baixo, cima, a onda sempre está oscilando, em cima e embaixo. E aí a Bíblia fala que a dúvida é igual a onda do mar. Quando você duvida, irmãos, a sua fé enfraquece, a sua fé vai lá embaixo. Quando você não duvida, então a sua fé, ela está erguida, ela está, né, poderosa. Então preste atenção, irmãos, ó. Quando vier a dúvida, irmãos, não aceite isso. A dúvida pode até vir, mas ela não vai permanecer no meu coração. Eu não vou aceitar. Olha só, vamos ler aqui, ó. O que o missionário coloca aqui, ó. Se você duvidar, pode esquecer o que você determinou. Tenho observado que sempre que peço algo ao Senhor, ou quando determino que algo aconteça e não recebo, é porque lá no meu íntimo eu duvidava. Duvidar no coração é uma declaração interior de que realmente não cremos naquilo que estamos fazendo. A mente pode estar muito bem sugestionada de todos os modos possíveis, mas se o nosso coração duvidar, olha o que está escrito aí, igreja. Lê comigo em voz alta. Nada iremos receber. Olha só a resposta aí para muitas pessoas. Por que que você não tem recebido a bênção, o milagre, a vitória? Por que que as coisas não estão indo? Porque tem dúvida no coração. E quando você duvida, você não recebe nada. Você não recebe bênção para o casamento, você não recebe bênção para a vida financeira, você não recebe bênção para a sua vida pessoal, a sua saúde. Cuidado, irmãos. Talvez o maior inimigo que tem se levantado na sua vida não é propriamente o diabo, tem sido a dúvida. Eu cheguei a uma conclusão diante disso aqui, que a dúvida é um inimigo que atrapalha a vitória das pessoas. A gente vê aqui, ó. Quando se duvida no coração, não recebe nada. Então é hora de você se posicionar dizendo: eu não vou mais permitir que a dúvida venha. Quando a dúvida vier, né, eu já vou mandar ela embora em nome de Jesus. Sai dúvida, sai incerteza, sai aquela insegurança, vai embora em nome de Jesus. É isso que nós precisamos fazer. O quarto passo aí da vitória é crer que se fará aquilo que diz. Está em Marcos 11, 23. Mas crer que se fará aquilo que diz. Eu vou explicar aqui para a gente ficar na leitura aí e adiante. Ó,
crer que se fará aquilo que diz é você acreditar na sua confissão. É você, irmãos, acreditar naquilo que você pronunciou, naquilo que você determinou. Se você determina, eu sou um vencedor, né? Jesus já me abençoou, você tem que crer naquilo que você disse. Quantas pessoas aí são, irmãos, pessoas que até pronunciam palavras bonitas, pronunciam palavras, né, de vitória, de conquista, de realizações de sonhos, só que na verdade não tem nada concretizado. Por quê? Não basta somente pronunciar, tem que crer na pronúncia dita. Amém, igreja? Então quando você diz, eu vou vencer, você tem que crer naquilo que você confessou, né? Ainda que tudo mostre ao contrário, ainda que tudo, irmãos, está distante daquilo que você almejou, planejou, mas eu tenho que crer naquilo que eu falei. Eu falei que vou ser abençoado, falei que a minha família vai ser abençoada, o meu casamento vai ser abençoado, falei que a minha vida financeira vai ser abençoada. Claro, irmãos, eu tenho que fazer a minha parte, mas eu tenho que crer naquilo que eu estou falando, né? Então, é o que está faltando para muitas pessoas, acreditar naquilo que se diz. Olha o que diz aí, ó. Esta é a consequência natural do terceiro passo. Se não duvidarmos no coração, devemos crer, e quem crê se expressa. Observa que aqui Jesus não está dizendo que devemos crer, dizendo que devemos crer que receberemos aquilo que pedimos ou oramos, mas sim o que dizemos. Muitos dizem que crerão quando receberem a bênção, ouvirem algum sinal. Esta não é a fórmula bíblica para recebermos as bênçãos, pois se alguém vê, não precisa crer. Se quisermos receber o que a Bíblia promete, temos que agir conforme as normas estabelecidas na palavra de Deus. Temos que crer que se fará o que falamos. Observa aí, igreja. Irmãos, é muito importante isso aqui, ó. Muitas pessoas estão igual Tomé, só acreditam vendo. Muitas pessoas, eu só vou crer se eu receber. Aí não é fé, né? Você tem que crer antes de receber. Antes de acontecer, você tem que crer. Aí vai acontecer, irmãos, aquilo que o Senhor prometeu em sua palavra. Podemos dizer que crer é lutar contra as evidências. Crer também significa acreditar que já está sendo feito aquilo que determinamos. Então está aqui a quarta lição, né? O quarto passo, né? Que é crer que se fará aquilo que diz. Por último, vamos lá. Diz assim, ó: tudo o que disser lhe será feito. Marcos 11, 23. Este passo não é nosso, é do Senhor. Vamos recordar a nossa parte no processo de recebimento das bênçãos. Primeiro, temos que ter fé, a certeza das coisas que se esperam em Deus. Só nele, ele vem por ouvir a palavra de Deus. A seguir, devemos nos dirigir ao problema e com voz de autoridade ordenar que saia de nossa vida. Ato contínuo. Não podemos permitir que o nosso coração duvide. Em seguida, precisamos crer que aquilo que falamos nos será feito, e então teremos a obra feita. Por quem? Certamente será pelo poder de Deus. Então o quinto passo aqui não é nós que vamos fazer, é Deus que faz.
E quando é que Deus faz o quinto passo? Quando nós fazemos os 4. Os 4 primeiros é nosso. O quinto Deus faz. Só que Ele só vai fazer se nós fizermos os 4 primeiro. Tudo que disser, tudo que você confessou, tudo que você determinou, lhe será feito. Deus vai fazer isso. A nossa posição de filho de Deus. A nossa posição como filhos de Deus é altamente privilegiada. Somos nós que fazemos a diferença. A bênção de que precisamos não depende mais do Senhor, e sim de nós. É diferente, não é? Pois bem, a nossa responsabilidade aumenta na proporção em que aprendemos a verdade. Agora que sabemos como fazer, o poder de Deus age em nosso favor. Não podemos ficar nos enganando, tentando fórmulas mágicas inventadas por qualquer pessoa. Aquele que quer realmente vencer, há de tomar as suas decisões sobre o que a palavra revela. Pois é a própria palavra que trará a libertação que ele deseja. E conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. João 8:32. Então a nossa posição como filho de Deus é essa, irmãos. Não esperar que Deus faça aquilo que é para nós fazermos, né? A gente tem que fazer a nossa parte para a gente ter a nossa vitória para a glória de Deus, tá bom? Eu fui rápido aqui, objetivo, irmãos, nós temos um tempo a cumprir. Então está aqui, os 5 passos da vitória. Ter fé em Deus, falar ao monte, não duvidar em seu coração, crer que se fará o que diz, e tudo que ele disser lhe será feito. Vamos orar? Fique em pé, por favor, vamos falar com Deus nesta hora, em nome de Jesus. Senhor Deus, em nome de Jesus, em oração nós nos colocamos para, meu Pai, entrar no mundo espiritual para confrontar o inimigo nesta hora, que tem se levantado, que tem, meu Deus, de uma forma ou outra, tentado atrapalhar a vida desta mulher, a vida deste homem. Senhor, neste momento, meu Deus, nós vamos colocar em prática na oração o que nós aprendemos nesta segunda lição. Deus, aqui nós vimos os 5 passos para a vitória. Deus, em nome de Jesus, que a nossa fé esteja somente no Senhor. Fala para Deus, Deus, se a minha fé um dia foi dividida, se a minha fé um dia esteve na igreja, no homem, numa imagem, Deus, que a minha fé seja agora voltada somente para o Senhor. Fala para o Senhor neste momento, fala, Deus, eu quero neste momento falar ao monte, eu quero com autoridade, eu quero falar diretamente ao inimigo, ao mal que tem me atrapalhado. Qual é o mal, qual é o problema, qual é a adversidade que tem te atrapalhado, qual é a enfermidade, qual é a ação do inimigo? É hora de você orar, é hora de você falar, eu não aceito isso na minha vida. Meu Deus, passa agora com o teu poder, Pai. Estamos aqui determinando, exigindo a saída do mal. Manda o mal sair da sua vida, manda o mal sair da sua casa, da sua família, manda o mal embora agora, em nome de Jesus Cristo. Esse mal não pode permanecer, este mal não pode continuar. Vai dizendo o diabo, eu não estou pedindo, eu estou dando a ordem, eu estou ordenando, eu estou exigindo a sua saída agora. Pega agora o sofrimento, pega agora toda a consequência que esse mal tem trazido para esta pessoa. Bata em retirada, vai saindo agora angústia, vai saindo agora tristeza, vai saindo agora depressão, ansiedade, vai saindo nervosismo, vai saindo agora esse mal em nome de Jesus. Manda embora, vai dizendo, no meu corpo esta enfermidade não fica, vai dizendo, no meu caminho esse mal não permanece, em nome de
Jesus. Meu Deus, passa agora, meu Pai, do alto da cabeça às plantas dos pés, aonde existe uma obra de bruxaria, aonde existe uma mandinga feita, um trabalho feito, meu Deus, a partir desse momento, a vida desta pessoa desandou, a partir desse momento, a vida dessa pessoa passou a andar para trás, as coisas começaram a dar errada, as coisas se amarraram, se fecharam. Deus, que seja agora destruída essa obra do inferno. Diabo, é uma ordem que eu dou, solta esta vida, solta esse casamento, solta a vida financeira, solta a saúde dessa pessoa, em nome de Jesus. Todos os problemas, toda a maldição, todo tipo de mal, diga saia, em nome de Jesus. Deus, pela fé, nós declaramos a nossa vitória, porque nós não vamos duvidar em nosso coração, e sim crer que se fará aquilo que nós já determinamos, aquilo que nós já oramos, aquilo que nós já falamos. Nós cremos, ó Pai, nesta bênção. É hora de você chamar a existência, é hora de você provocar um milagre, é hora de você falar: o meu corpo está curado, ainda que tenha dor, ainda que tenha algum sintoma, alguma circunstância que leva talvez você duvidar. Não duvide, porque se você duvidar, a dúvida anula a sua cura, anula a sua vitória. Não duvide no seu coração, vai declarando: o meu corpo está sarado. A Bíblia diz: Jesus Cristo te dá saúde, em nome do Senhor. Se tem algo que te prendia, já não te prende mais, já vai declarando: eu estou livre, o Senhor já me libertou, o Senhor já me abençoou, em nome de Jesus. Já vai declarando pela fé, as portas já estão aberta, a vitória para a vida financeira já recebi nesta hora, a bênção para o casamento o Senhor já te entregou neste momento, em nome de Jesus. Fazendo a sua parte, Deus fará a parte dele para te abençoar, em nome de Jesus. Deus, assim nós declaramos através da fé a nossa vitória em Cristo Jesus. Amém? Graças a Deus. Amém, irmãos. Toma posse, receba a vitória.